Boa noite, que a paz de Jesus nos abençoe e mais uma vez juntos nessa casa nós vamos buscar a compreensão da doutrina espírita. Nós vamos falar hoje sobre Jesus, quando nos afirma, na verdade, eu sou a luz do mundo, aquele que andar em mim jamais conhecerá as trevas. E no mundo de hoje, como falou o nosso irmão, nós estamos vivendo um momento de obscuridade, nós estamos vivendo um momento de sombra, e mesmo nós, espíritas que somos, simpatizantes, muitas vezes nós deixamos nos confundir por essas sombras, e muitas das vezes trilhamos caminhos errados por falta, às vezes, de conhecimento. Eu vou narrar para vocês uma passagem que aconteceu conosco no trabalho, que nos levou a buscar, a conhecer essa questão da luz. Estava eu na internet e lá tinha uma chamada no Terra dizendo que a Prefeitura do Rio de Janeiro faria uma estátua em homenagem àquele rapaz que morreu na Indonésia, que foi lá fuzilado na Indonésia. Então, naquele momento, lendo aquela chamada, algo, não bom vem ao nosso pensamento, sobe na nossa cabeça, e eu estava sozinha na loja. Então, sozinha, eu estava ali, li a reportagem e falei assim, Nossa Senhora, como é que pode, fazer um busto, fazer uma homenagem para um traficante? E nisso eu estava falando sozinha. Eu falei assim, quem merece um busto, quem merece uma homenagem, é um trabalhador que ganha um salário mínimo e consegue sobreviver e sustentar a família com 4, 5 filhos para pagar aluguel, essas coisas todas. Nisso, quando eu dei conta, tinha uma senhora já em pé no balcão, olhando para mim. Aí ela falou assim, nossa, o que aconteceu? Alguma coisa de ruim? Eu contei o fato para ela. Aí ela virou e falou assim, puxa, eu sou contra a pena de morte. Eu também. Ela falou assim, puxa, não concordo com o que fizeram com o rapaz. Eu disse, mas aí é uma questão de visão, porque quando ele sai do nosso país e vai para o país dos outros levar drogas, ele sabe as leis que regem aquele país, ele fez uma escolha. Então, ele naquele momento escolheu arriscar. E aí ele foi pego, ele escolheu morrer. Indiretamente, ele escolheu morrer. Aí ela vira-se e fala assim, vocês não sabem de nada, drogas não é isso tudo que se fala. Aí eu disse, não, eu pensei que fosse. Não é não, as pessoas não sabem de nada, eu sou a favor da legalização das drogas. Eu disse, Ela disse, minha filha, eu usei maconha até os 32 anos e estou aqui vivinha. Ela devia ter uns 50, por aí. Aí eu disse, estou aqui vivinha, e droga não é nada disso. Eu sou a favor. Eu disse, eu não sou, não. Ela disse, por que você não é? Eu disse, porque meus filhos já estão criados, mas eu penso muito nos meus netos e nos filhos dos outros, então eu não sou a favor. Aí ela virou assim, minha filha, eu tenho muito mais medo do chocolate do que das drogas. Aí eu caí sentada na cadeira, porque não dava para ter outra reação. Aí ela começou, Aí ela começou a ver que exagerou e começou a falar do que ela queria, aquela coisa toda. E quando estava indo embora, ela comprou, eu atendi. Quando ela estava indo embora, ela virou e falou assim, eu sou contra a pena de morte porque eu sou espírita. Eu caí na cadeira pela segunda vez. Aí, eu disse, você conhece o Altivo? Conheço, já trabalhei na casa de Leon Denis, já evangelizei lá. Pois eu fiz um trabalho com ele de cinema, aquela coisa toda. E aí me contou a passagem dela lá no Leon Denis e depois foi embora. E depois disso, logicamente, a gente precisa refazer o equilíbrio. Então eu fui realmente para a internet buscar alguma coisa que pudesse aclarar os nossos horizontes, ver o que está errado nessa nossa visão espiritual, porque a pessoa, quando se diz espírita e tem um conceito desse, não é que ela seja uma pessoa ruim, não, às vezes é uma visão equivocada do que é a vida. Então a gente pensa assim, Jesus foi um exemplo tão seguro para a nossa existência, e muitas das vezes nós estamos nos perdendo enquanto seguir esse modelo, porque a gente tem as nossas próprias opiniões. E a gente sabe que Jesus é o médico das almas e nós somos os doentes. Só que entre o médico e a cura,
existe algo muito importante que pode nos ajudar, que pode nos levar ao conhecimento para que a gente realmente possa entender como é que funciona as leis. E esse meio termo, essa ligação entre Jesus e a cura, é a doutrina espírita, que tem a sua moral cristã. Então, quando Jesus se coloca como a luz do mundo, ele realmente afirma, porque ele é a luz do mundo, porque ele já vivenciou todas as experiências que nós estamos vivenciando e conseguiu sublimar todas elas. Ele passou por todas as fases que nós passamos, que estamos passando e que vamos passar. E já alcançou o entendimento, já conquistou a sua luz. Então, quando ele se coloca como a luz do mundo, não é essa luz física que a gente está visualizando, mas é a luz do entendimento, é a luz da libertação. E ele ainda fala para nós que nós temos que fazer brilhar a nossa luz interior. Então, ele mostra para nós a nossa capacidade de ser o que ele é e alcançar ainda muito mais. E quando ele fala da nossa luz, para que a gente faça brilhar a nossa luz, ele também não está falando dessa luz interna, ele está falando a busca desse conhecimento, a busca dessa autoiluminação, que faz com que a gente compreenda quem nós somos, da onde nós viemos, para onde nós vamos. Porque, afinal de contas, essa busca da autoiluminação não é a perfeição, que a gente não pode alcançar agora, e nem em uma única existência a gente vai se autoiluminar. Nós vamos trilhar esse caminho da autoiluminação, que é a busca do conhecimento interior. Com certeza, a nossa companheira tem muita boa vontade. Depois que largou a área cinematográfica, passou no concurso público, é professora de escola, escolheu trabalhar lá na Rocinha para ajudar aquelas crianças. Então, a gente percebe que não existe a maldade, que não existe a intenção pejorativa de ver os outros prejudicados, mas existe a visão distorcida daquilo que é a vida. Porque se ela conseguiu, até os 32 anos, usar a maconha e não se deixar prejudicar com isso, outras pessoas não têm essa força. Outras pessoas não têm esse equilíbrio e essa condição. Então, a gente precisa pensar, não somente nós, precisa pensar nas consequências que estão à nossa volta através dos nossos atos. Então, a autoiluminação é exatamente isso, é essa busca interior, essa autoiluminação interior, mas com consequências externas, porque ninguém caminha sozinho. Para buscarmos a nossa autoiluminação, isso é um trabalho individual intransferível, mas ela tem essa consequência externa, porque uma luz, quando brilha, ela ilumina aquilo que está à nossa volta. Se nós apagássemos todas as luzes aqui, ficaríamos na escuridão. Mas se alguém riscasse um fósforo, esse fósforo trazia a nós a segurança da luminosidade. Iria iluminar por um tempo o nosso ambiente. Então, nós somos essas pequenas luzes. Não adianta querer ser grande agora. Não adianta achar que conquistou tudo. É preciso ir devagar. É preciso ir se conhecendo, buscando em si a resistência que nós temos que ter frente às dificuldades da vida. Eu trouxe uma passagem Peraí, deixa eu achar aqui. Porque é difícil, é muito papel. Martin Luther King diz que não se conhece o valor de um homem pelos momentos de alegria e felicidade, mas sim pelas dificuldades que ele vai se enfrentar. Então, a gente vê que se o valor de uma pessoa é marcado pelas dificuldades, pela forma como ele vê a vida, como ele enfrenta a vida, naturalmente são os valores que essa criatura está conquistando para enfrentar as dificuldades. Hoje a gente vive num mundo que está realmente tenebroso. A gente se pergunta se isso lá fora, em algum momento, vai ter jeito, né? As expectativas e os descrentes dizem que não, mas nós espíritas sabemos que esse é o momento
passageiro. Turbulento, mas passageiro. Onde tudo acontece, não é para nos prejudicar, mas para que a gente possa ter essa visão alargada de que forma nós, individualmente, podemos encarar essa situação, de que forma nós possamos vencer o medo, de forma que esse medo não pare os nossos passos, não faça com que a gente desista de buscar essa luz interior. Então, Joana de Ângeles, ela trabalha muito bem esse tema dessa autoiluminação, porque ela sabe que nós vamos devagarinho e aos poucos conhecendo as nossas potencialidades. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos da luz, e para ela nós fomos criados. Então, alcançar essa meta da perfeição não é tarefa para uma única existência, não é tarefa para 1, 2, 3 encarnações. É tarefa de trabalho, é tarefa de renúncia, é tarefa de engrandecimento. Então, se nós formos avaliar a nossa postura enquanto espíritas, nós precisamos refletir, porque serão os nossos exemplos lá fora que vão fazer com que a pessoa saiba se nós realmente somos os verdadeiros espíritas ou não. Não adianta eu estar aqui fazendo palestra, estar na distribuição de mantimentos de 15 em 15 dias, e ao Curupaiti levar lanche, conversar com os nossos irmãos, se isso tudo não faz com que o meu comportamento se modifique para melhor. Como eu posso sair daqui, depois de um estudo, depois de uma palestra, depois de um encontro com os nossos irmãos no curso, e não me sentir melhor do que quando eu cheguei? Então, todo esse pensamento, toda essa exploração, a gente tem que fazer no nosso mundo interior. Nós somos capazes de sermos pontos iluminados ainda hoje, nesse mundo de expiações e provas. Basta que a gente cumpra retamente os nossos deveres. Porque não adianta nós pegarmos os livros e fazermos como traças, devorarmos livros e continuarmos as mesmas pessoas. Precisamos, sim, buscar o aprendizado que vai fazer com que a gente se torne pessoas melhores. Tem uma passagem do monge e do escorpião, que o monge estava passeando com seus discípulos na beira do rio, e ele olha para dentro das águas e vê um escorpião passando dificuldade dentro da água. Ele entra dentro da água e pega o escorpião. Quando ele pega o escorpião, ele é picado. Então, com a dor da picada, ele larga o escorpião dentro da água novamente. Vai na beira do rio, pega um graveto, vai lá, tira o escorpião da água e o salva. E os discípulos, vendo aquilo, não se conformam. Mestre, por que você foi salvar esse bicho? Ele lhe picou, ele lhe causou dor. Por que o senhor fez isso? E o monge responde: ele agiu de acordo com a natureza dele e eu com a minha. Então, essa diferença de postura, essa diferença de natureza é que vai fazer com que o nosso comportamento lá fora possa realmente fazer com que as pessoas saibam que a doutrina é uma doutrina de Cristo. É uma doutrina cristã. É uma doutrina que faz diferença na postura do ser humano. Nós não estamos aqui para convencer ninguém. Nós não estamos aqui para transformar ninguém. Na realidade, a nossa tarefa é essa tarefa de autoiluminação, de autotransformação. Mas a gente não consegue transformar aquilo que não conhece. E muitas das vezes a gente não conhece, não consegue compreender os postulados da doutrina espírita porque a gente ainda não se conhece. A gente não sabe das nossas potencialidades. A gente mede o nosso esforço pelas dificuldades que a gente vive. E, na realidade, a gente tem que medir os nossos esforços pelos obstáculos que a gente supera. Cada vez que a dificuldade vem, cada vez que o empecilho vem, a gente levanta a nossa cabeça, a gente faz uma prece, a gente pede sustentação a Deus, a Jesus, e vamos seguir em frente. Vamos vencer as dificuldades, porque no mundo
tribulações. Jesus não ofereceu facilidade para ninguém. Jesus disse que haveria dificuldade, que haveria realmente limitações, mas que nós alcançaríamos esse objetivo que é a nossa perfeição. Ele diz para a gente que se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Imagina, olha a profundeza da informação de Jesus. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Não são os nossos olhos físicos, é os nossos olhos do entendimento em relação à vida, em relação ao momento que a gente está vivendo, em relação às pessoas que convivem conosco, em relação àquilo que nós somos, mas vai muito além aquilo que nós queremos ser. Então, hoje, nós somos espíritas. Hoje, nós precisamos ser espíritas cristãos. Nós precisamos estar no mundo e não ser do mundo, assim como Jesus passou para a gente. Ele era do mundo? Não. Ele veio aqui para exemplificar essa luz. Ele veio aqui para ser essa luz, para mostrar essa luz para a gente no momento em que o mundo vivia totalmente em trevas. E hoje um amigo lá no trabalho estava falando para a gente, vocês estão tão preocupados, ele é delegado, vocês estão tão preocupados, políticas, tudo, PT, aquelas coisas todas, todo mundo preocupado, querendo derrubar a Dilma. Olha para o passado, os Césares caíram, todos que tiveram o poder caíram. Sabe por quê, Sandra? Porque o poder é de Deus. E esse poder temporal que a gente vivencia, isso é passageiro, então isso cai também. E por mais, que nesse roldão muitas pessoas sofram com essa ganância e com essa questão de poder, nós estamos vivendo um momento que nós precisamos viver e que nós merecemos viver. Então não está nada, como ele falou, fora do controle dessa divindade. Está tudo dentro do contexto daquilo que nós precisamos para amadurecer. E às vezes, a maioria das vezes, o amadurecimento vem através da dor, porque o amor ainda não faz parte do nosso dia a dia e dessa busca constante para que a gente possa realmente encontrar esse amor dentro de nós. Então serão sempre ainda as dificuldades que vão fazer com que a gente possa ver o outro. Bota uma campanha da televisão, se acontece qualquer tragédia, bota uma enchente, bota qualquer coisa, todo mundo se mobiliza. Está todo mundo catando lá suas roupinhas que não usa, as roupas já estão lá às vezes há 2, 3 anos, Mas aí a gente precisa da catástrofe para ir lá pegar aquelas roupas para poder doar. Porque só nesse momento a gente consegue visualizar que tem gente precisando, que tem gente passando necessidade. Então, nesse momento, todo mundo se mobiliza e está lá a população sendo socorrida e o socorro chegando lá para eles. Por quê? Porque choca os nossos sentidos, choca ainda o nosso homem infinito, mas a gente esquece desse homem infinito, desse ser espiritual que sobrevive a esse corpo. E se a gente tivesse essa visão alargada, esses olhos de ver, nós sempre estaríamos olhando para o nosso irmão como um ser espiritual que ele é e que ele precisa ser encarado. Então, nós também precisamos de paciência e tolerância para conosco. Então, precisamos ter para com o nosso irmão. Então, a primeira tarefa dessa autoiluminação é exatamente isso, é cumprir, fazer o nosso dever. Agir como pessoas fraternas, fazer com que o nosso comportamento faça diferença para aquele que ainda não conhece. Fazer com que os nossos atos, não que eles sejam um exemplo, que nós ainda não somos exemplos para ninguém, mas que eles façam diferença na nossa vida do dia a dia. Então, fazendo isso, nós já estamos vencendo as nossas limitações, porque do jeito que é uma tarefa individual e intransferível,
também tem consequências externas, porque, afinal de contas, a nossa postura vai influenciar em alguém que convive conosco. Tivemos lá essa semana no trabalho um conhecido também falando que seu filho, com 16 anos, já está andando em mais companhia, já está bebendo, já está tudo. Mas aí você olha o contexto familiar não tem nenhuma regra. Não tem nenhum bom proceder. Ah, mas eu posso fazer porque eu sou o pai. Ele não, ele é o filho, tem que me obedecer. Isso não funciona mais. Isso é do passado, onde a autoridade paterna e materna dizia: não faz porque eu estou mandando não fazer. Hoje as crianças já entendem, querem saber. Eu fui ao Bezerra de Menezes, eles fazem tratamento meu particular. Então, eu não tenho assim muito, né, contato com eles para passar a doutrina espírita para eles. O pai é muito católico, então eles não fazem evangelização. Então, conversando com meu neto mais velho, que já tem 11 anos, eu virei, mexendo lá nos assuntos, eu virei para ele: Breno, você tem medo de morrer? Ele fala muito pouco. Tenho, vovó. Eu disse: mas por que, meu amor? Você tem, vovó? Não, eu não tenho. Por que você não tem? Porque a gente não morre. A vida continua. Ele falou: eu sei, vovó, o que eu tenho medo é de voltar em outra família que não seja a minha. Eu disse: bom, já é alguma coisa. Mas veja bem, um terreno fértil a ser semeado. Então, a partir dali, ele já precisa saber, a próxima informação é ele saber que nós nos aproximamos através das afinidades. Então, que mais tarde, numa próxima encarnação, vamos estar juntos de novo, porque somos espíritos afins. E quanto melhor nós agirmos, mais a gente recebe proteção e amparo. Então, mais nós vamos estar juntinhos. Então, essa certeza, essa segurança, faz com que a gente vá se libertando desses sentimentos, né, possessivos, porque a gente precisa, para se auto-iluminar, precisa se desprender também dos sentimentos possessivos, esse sentimento que faz com que você ache que o outro te pertence, que o outro é teu e que você é dele. Ninguém é de ninguém, mas nós estamos ligados através da nossa conduta, através dos nossos atos, sejam pelos laços afetivos ou pelos laços negativos. De qualquer jeito, nós estamos ligados. Então, o desprendimento desse sentimento é muito importante. Por isso que nós temos que viver aqui sem ser daqui. Porque, afinal de contas, quando a gente se liberta, quando a gente se desapega, o mundo, a vida tem outro contexto. Aquela pessoa que eu amo e que me ama também, que é o meu bem e eu quero o bem dela. Então, a liberdade é alguma coisa muito preciosa e que a gente precisa respeitar no outro. Então, se eu tenho a liberdade de agir e de pensar, ele também tem. E se eu, no meu agir e no meu pensar, eu posso errar, ele também pode. Isso no meu errar, eu tenho a necessidade de ser perdoada, ele também precisa ser perdoado. Então, naturalmente, que a gente vai amadurecendo, vai aquilatando o nosso brilho interior e nós vamos compreendendo que ninguém é igual a ninguém. E Jesus já deixava isso claro para a gente. E dizia também que a responsabilidade da nossa caminhada é nossa, que ninguém pode trilhar esse caminho da evolução por nós. A cada um segundo as suas obras. A responsabilidade está toda nos nossos ombros. Toda aqui. E nós é que temos que nos libertar do peso que essa responsabilidade traz. Mas só há peso porque a gente não conhece. A partir do momento que a gente conhece, mesmo os nossos erros, mesmo as nossas dificuldades, se transformam em lições de aprendizados. Por isso que a gente condena tanto o erro dos outros. A gente, né, prioriza os defeitos, prioriza as dificuldades dos outros, porque nós identificamos nos outros as nossas próprias dificuldades.
Só que a gente vê dificuldade como um erro irreparável. E não são. O fracasso faz parte da nossa caminhada. Muitas das vezes, ainda assim, a gente erra para poder acertar. Nós ainda não nos conhecemos, nós ainda não temos consciência do que alcançar, de onde chegar e como buscar o caminho se eu não sei aonde vou. É exatamente igual o Breno. Tem medo de sair do lugar porque não sabe para onde vai. Mas se alguém mostrar o caminho para ele, ele já vai caminhar com os passos dele e já vai com mais segurança. E a doutrina espírita é esse caminho para nós. Temos uma passagem aqui do companheiro de nome José Espírito Santo. Ele era de uma casa espírita. E a casa espírita, no passado, ela era muito mal vista, né? Ela era muito criticada, principalmente pelas outras religiões. Então, José estava no portão da casa, no término dos trabalhos, falando sobre a caridade. E 2 rapazes passaram e falaram assim: ah lá, os espíritas que não erram nunca, que só fazem o bem. Então, de deboche com a nossa religião, com o companheiro. E saíram andando. Mas lá na frente, os rapazes acharam uma pessoa, estava muito frio, uma pessoa com frio jogada na calçada, pedindo ali uma ajuda, pedindo uma esmola. E eles tiraram as moedinhas que tinham no bolso e deram para o rapaz. Quando olharam para trás, viram José do Espírito Santo se aproximando. E viraram-se e falaram assim: vamos pregar uma peça nele, vamos nos esconder e você vai ver que o espírita que adora a caridade não vai socorrer o nosso irmão, não vai dar uma moedinha para ele. E aí se esconderam atrás de um muro e José vem vindo. Quando ele vê o irmão pedindo ajuda, ele diz: meu irmão, eu não tenho nada no meu bolso, não tenho uma moeda. Aí os rapazes se olham e cochicham: eu não te falei? Aí, nesse momento, ele olha para os lados, tira o paletó, tira a camisa, pendura o paletó no muro, pega a camisa e envolve o nosso companheiro. Veste a camisa no companheiro, pega o seu paletó novamente, cobre o seu corpo e diz para o irmão: eu não tenho nada para lhe dar, mas esteja aqui amanhã no mesmo horário que eu lhe ajudarei. Dá um abraço no companheiro e vai embora. E no dia seguinte, os 2 jovens estavam na casa espírita ouvindo a palestra, porque naquele momento, no exemplo do nosso companheiro, eles conseguem alcançar sem palavras aquilo que o irmão irradiava. Então, é esse sentimento que nós temos que ter dentro de nós. Ninguém precisa fazer nada para ninguém ver. Nós precisamos ser nós mesmos. Precisamos ser aquilo que nós estamos buscando aqui. A luz, se a gente olhar para a luz, dentro o bulbo está iluminado, mas mesmo assim ela irradia à sua volta. Nós temos que ser esse ponto de luz, assim como José. Não precisamos dar nada para ninguém, precisamos realmente dar o carinho, o apoio e a fraternidade. Então, fazendo isso, nós estaremos nesse caminho que Jesus espera de nós. Tem gente que espera, né, ficar sábio, espera estudar muito, espera conhecer muito para depois fazer o trabalho externo. E eles não conseguem entender que essa tarefa de iluminação e o trabalho têm que caminhar juntos, para que nós possamos nos sentir seguros daquilo que nós estamos buscando. O que adianta eu conhecer muito, eu saber muito, se eu estou trancada dentro da casa espírita ou dentro da minha casa e não estou oferecendo o que eu sei e o que eu conheço para ninguém? Quanto a isso, tem uma passagem de Gandhi em que uma senhora queria que seu filho fosse o primor da saúde. Então, decidiu que ele não poderia comer mais açúcar, que o açúcar faz muito mal para a saúde e ainda engorda.
Então, ela fez de tudo para que o menino pudesse parar de comer o açúcar, o garoto adorava doces, não conseguiu deixar. Então, ela teve uma grande ideia, foi procurar Gandhi. Foi lá com o menino, Gandhi a recebeu, e ela falou: eu gostaria, Gandhi, que você falasse para o meu filho para ele não comer mais açúcar. Gandhi falou: tudo bem, volte daqui a 15 dias. A senhora não entendeu nada, pegou o seu menino e foi embora. Os 15 dias parece que se arrastaram, até que passaram. Ela volta com o menino, Gandhi pega o garoto, leva lá para dentro e passa um bom tempo conversando com o menino. E depois voltam os dois. E ela, já se coçando, curiosa demais, chega discretamente para ele e perguntou: o que o senhor falou com ele que teve que esperar 15 dias? Por que não falou quando eu vim a primeira vez e me pediu para que eu voltasse em 15 dias? Porque há 15 dias atrás eu também comia açúcar. Então eu não tinha moral para pedir para o menino não comer açúcar. Então 15 dias para mim foi o suficiente para tirar o vício do açúcar. Então, a gente vê a grandeza da alma, o respeito que se tem pelo outro, quando nós pedimos para o outro fazer aquilo que nós ainda fazemos. Como é que ele pode não comer açúcar? Como é que eu posso pedir se ele ainda come? O açúcar, gente, é uma coisa tão banal no nosso dia a dia. Mas ele não se sentiu à vontade e preferiu abdicar do açúcar para que pudesse ter moral com a criança. Uma criança. Imagina, a gente fala assim: para de comer açúcar, não come açúcar que faz mal. E estamos lá botando no nosso cafezinho 2 colheres, 3 colheres de açúcar. Então, é exatamente essa postura que nós precisamos visualizar na nossa caminhada, que nós precisamos realmente buscar para que a gente possa ser esse ponto de luz nesse mundo ainda tão em trevas, nesse mundo ainda tão obscurecido. Então, é essa atitude que a gente tem que ter. E esse caminho é o caminho da doutrina espírita, é o caminho que nós vamos trilhar. Muitas das vezes, a gente faz o atendimento, o nosso grupo faz atendimento à população de rua ali no Jardim do Meia. Então, gerou uma controvérsia, né? Gerou, assim, um círculo de opiniões contrárias e favoráveis. Quando nós chegamos embaixo do viaduto, tem um grupo ali que não são idosos, são jovens ainda, bastante saudáveis, né? E a gente distribui ali também. Só que nesse dia, quando nós chegamos, que estacionamos os carros ali e começamos a preparar os saquinhos com os lanches, eles estavam fazendo churrasco. Aí, um já olhou para a cara do outro: churrasco. Poxa, Sandra, uma linguicinha sadia ali assando e a gente aqui com pão com mortadela. E aí, vamos distribuir ou não vamos? Nós estamos aqui para distribuir. Eles hoje comem um churrasquinho, amanhã de manhã, no café da manhã, comem um pão com mortadela. Não está bom assim? Aí eu não concordo. Eu concordo, eu não concordo. Demos o pãozinho ali, como sempre fizemos, e depois levamos o assunto para a nossa mesa para que a gente pudesse chegar a um denominador comum. E aí chegamos, né? A doutrina nos ajuda nos esclarecimentos e chegamos à conclusão que a pior enfermidade é a enfermidade da alma, que leva às doenças físicas. Um pão não salva a alma, né? E o churrasco também não pode ofender uma alma. Então, o que a gente precisa? A gente precisa que, com as nossas atitudes, a gente possa ajudar na transformação desses companheiros, que o mínimo que consegue vão comprar uma linguiça para fazer um churrasco. Mas qual é o problema de comer um churrasco? A gente adora, né, um churrasco, então eles também gostam, só que o nosso acesso ao churrasco é muito maior e o deles é muito mínimo. Então, esse pré-julgamento de que o outro não precisa
o que precisa é ainda o nosso grande apego e a nossa grande falta de conhecimento que Jesus realmente veio para modificar. Ele, na sua passagem, ele teve que lidar com os doutos, que eram os doentes da alma, e teve que lidar também com aqueles que já estavam querendo sair desse estágio de doente. Então, é quando ele arrebanha aquelas almas que os vão seguir, para que possam realmente entender aquele reino que ele veio trazer. Mas ele não escolheu pessoas prontas, né? Todos eles tiveram as suas dificuldades. Todos eles tiveram o seu momento em que, de uma forma ou de outra, eles negam Jesus e conviveram ali intimamente com a luz em pessoa, né? Eu sou a luz do mundo. Então, eles conviveram com a luz do mundo e, mesmo assim, tiveram as suas dificuldades. E para que serviram essas dificuldades? Para eles desistirem e se acharem fracassados? Não. Foi o momento que eles deram a volta por cima e aí sim eles abraçaram a tarefa que o Cristo deixou para eles e seguiram adiante. Então, essas dificuldades são exatamente para isso, para que a gente possa abraçá-las, vencê-las e seguir adiante e se sentir mais forte do que quando a gente era antes. Então, Jesus é ainda hoje para a gente um exemplo muito vivo, um exemplo muito forte. Hoje eu ouvi do companheiro, esse mesmo companheiro que falou que Deus está no poder, ele virou-se para mim e falou assim: porque Kardec já está ultrapassado. Que ele assiste palestra lá no Catete, toda segunda-feira. Então, ele diz assim: porque Kardec está ultrapassado? Porque o orador hoje estava falando de política. Estava falando de PT, estava falando de Dilma. Aí, o que tem uma coisa a ver com a outra? Ele estava falando de doutrina. Não, ele estava falando da opinião pessoal dele em relação ao que está acontecendo aí fora. Porque a doutrina não tem nada a ver com isso. A doutrina é Jesus. A doutrina é todo esse conteúdo moral que Jesus trouxe para a gente. Então, ela é atual. Aliás, ela é atualíssima. E Kardec não foge em nada ao que Jesus trouxe para a gente. Então, Kardec também é atual. Só que a nossa visão distorcida faz com que a gente tome como verdade essas coisas que estão acontecendo e tome como verdade a nossa própria opinião em relação a tudo isso, deixando de lado os conhecimentos doutrinários e fazendo com que a gente tome opções erradas, faça escolhas erradas e depois tenha que responder por isso. Então, a doutrina espírita, ela é clara, ela é luminosa, ela é um facho de luz na nossa existência, mas que precisa encontrar recesso dentro em nossa alma, para que ela possa fazer brilhar, já nesse momento, a nossa luz. Então, nós estamos no caminho. E outra coisa que nós precisamos para essa autoiluminação é esquecer essa questão que nós somos inferiores, da nossa inferioridade. Nós estamos ainda na nossa caminhada evolutiva. Mas eu sou ainda tão inferior, eu não consigo fazer isso. Eu consigo sim. Se eu estabelecer como meta para mim qualquer ponto, eu sou capaz de alcançar. Eu sou capaz de vencer todas as dificuldades e ir de encontro a esse objetivo. Então, se o meu objetivo for a autoiluminação, eu vou conseguir alcançar. Eu vou vencer as minhas dificuldades interiores e as dificuldades exteriores, que são muitas, mas eu vou alcançar, porque, afinal de contas, eu tenho Jesus como modelo e guia para a minha existência. Então, o mundo lá fora está conturbado, mas o mundo aqui dentro precisa estar equilibrado, para que a gente consiga vencer esse mundo conturbado. Então, não adianta a gente olhar para o lado e pedir socorro, porque a solução está dentro de nós.
As respostas para as nossas dúvidas, dificuldades e limitações estão dentro de nós. E se nós tivermos fé, segurança de que nós podemos vencê-las, nós vamos vencê-las. Então, as dificuldades somos nós que fazemos. O mundo está aí para ser vivido. A dor faz parte ainda da nossa caminhada evolutiva, mas ela pode ser superada através do amor, através do bem proceder. Quando nós tivermos consciência que o bem faz bem para quem o pratica, nós vamos estar realmente seguros do caminho que nós queremos trilhar. E cumprindo bem as nossas tarefas enquanto cidadão, enquanto espírita, enquanto ser espiritual que nós somos, com certeza nós estaremos no caminho da luz. Que Jesus possa nos iluminar, que Ele possa trazer a nossa consciência, né, que nós somos filhos de Deus, que nós temos um objetivo a alcançar, que Deus não estabelece para nós datas, né, para alcançar esse objetivo maior, mas que dá a nossa liberdade de escolha, que nós possamos agir de acordo com a nossa natureza divina, que deixemos de ser escorpião, que passemos a ser o monge, onde a nossa natureza iluminada possa realmente atuar na nossa vida e no nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe e nos ilumine sempre.